No último dia 18 de novembro, a Universidade Sagrado Coração recebeu a visita de Flávio Schmidt. Além de experiência em diversas áreas da comunicação, Flávio é o atual presidente do CONFERP, o Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas do Brasil. Mas não são apenas os alunos do curso de RP da USC que vão ter a possibilidade de aprender um pouco mais sobre a profissão com ele. Agora, nesta edição especial do Enfoco, você também confere a entrevista que este grande profissional das relações públicas concedeu para a TV USC. Bom, eu sou o Flávio Schmidt, sou um profissional de relações públicas, trabalho nessa área há 28 anos. Ao longo desse tempo, dediquei meu trabalho, a minha carreira foi construída dentro das agências de relações públicas e parte dentro de empresas como profissional de comunicação. Sempre atuando na área da comunicação corporativa, do planejamento estratégico da comunicação, fazendo com que as empresas se relacionassem da melhor maneira, da maneira mais adequada com seus inúmeros públicos de relacionamento, Eu estou aqui hoje com muita alegria, muita satisfação para participar de um encontro com os alunos da universidade, Vamos falar um pouco sobre todo esse cabedal de atividades de relações públicas e também trazer um pouco de informação a respeito do conteúdo do livro que nós estamos apresentando aqui hoje. Bom, o livro que nós vamos apresentar é este aqui, O título escolhido foi Do Ponto de Vista de Relações Públicas, razões muito mais fortes para você atuar no ambiente da comunicação. Esse livro foi criado com um determinado objetivo, que foi fazer uma análise dos principais acontecimentos dos últimos 20 anos sob o ponto de vista, sob o olhar de relações públicas. O que aconteceu, por exemplo, com o processo de globalização, o que aconteceu, por exemplo, com a mudança do milênio, que nós tratamos como o bug do milênio, depois o ataque às Torres Gêmeas e a primeira eleição, o primeiro mandato do presidente Lula. Enfim, são acontecimentos importantes para a sociedade, analisados sob a ótica de relações públicas, de percepção, de construção de imagem de pessoas, imagem de países, enfim. E no final ele conclui com a nova era da comunicação, que é a conhecida comunicação digital, com as redes sociais e tudo mais. Enfim, é um livro que busca trazer um pouco de informação a respeito do desenvolvimento da comunicação do ponto de vista de relações públicas, baseado no contexto do que nós próprios vivemos nesses últimos 20 anos. Se você levar em conta a fundamentação de relações públicas, essa não mudou em aspecto nenhum durante esse período, toda a construção do processo de comunicação baseado nos fundamentos de relações públicas continua exatamente igual como antes, O que muda é a forma de aplicação desses fundamentos baseado nos meios, nos instrumentos, nos recursos que nós temos hoje, com o avanço da tecnologia, com o surgimento da comunicação digital, enfim, então muda completamente a forma de você aplicar esses fundamentos do modo como eu aplicava, por exemplo, quando comecei minha carreira em 1985, só para não dizer que eu sou mais velho, De modo que é bastante interessante fazer essa análise, Eu conheço pessoas já de muita experiência na área de relações públicas e jovens que estão começando agora, e que eles se baseiam na mesma fundamentação, É interessante você observar isso, Processos de construção de imagem, processo de criação de análise estratégica de comunicação, são princípios idênticos utilizados antes e agora. A maneira diferente é como utilizar isso, A dinâmica das redes sociais transforma tudo e numa velocidade e de relacionamento muito mais intensa do que, obviamente, quando nós começamos a carreira profissional. Basicamente, essa é a diferença.
profissional de relações públicas, ele precisa dominar, obviamente, em primeiro lugar, todas as técnicas de comunicação, né? Porque esse é o ambiente em que ele atua na maior parte das vezes. Mas existem habilidades importantes que se somam a essas técnicas que o profissional de relações públicas precisa desenvolver, né? Por exemplo, em primeiro lugar, o conhecimento sobre a administração. Hoje o profissional de relações públicas atua do ponto de vista da administração como um todo na visão estratégica das organizações para o mercado, né, para o mundo. Então é uma habilidade que o profissional precisa desenvolver, o conhecimento sobre a administração e negócios. É fundamental para o sucesso profissional do relações públicas. Ele precisa também entender muito e com profundidade relações humanas, independente das linhas de visão ou de atuação do profissional, a base do relacionamento de relações públicas ainda é e deve ser as relações humanas. Então é preciso se aprofundar muito nesses aspectos. Agora, existem outros aspectos que são orientados pela atualidade do mercado, que é você ter visão estratégica, visão de negócios, empreendedorismo, né? Você precisa entender tudo do negócio da organização que você está trabalhando, mas também você precisa entender do que está acontecendo no mundo, para você poder antecipar tendências, antecipar ações. Então, o papel do profissional de relações públicas é fazer essa ponte entre a presença da organização ou da instituição, seja como for, né, nesse contexto mundial e saber quais seriam ou quais serão os melhores caminhos para a organização seguir. E para isso ele precisa entender de ter uma visão estratégica do que está acontecendo no mundo. O curso de Relações Públicas, de modo geral, ele é mais completo do que os cursos das outras áreas de comunicação, não é? Por quê? Porque ele já traz na sua grade curricular as disciplinas todas que fazem o estudante a ter essa visão futura, entendeu? Então tem sociologia, psicologia, antropologia, tem administração, tem política, que fazem parte da grade curricular do curso de Relações Públicas, além das técnicas de comunicação propriamente ditas. Eu costumo dizer que o curso de Relações Públicas, e aí o nível de qualidade varia de uma universidade para outra, obviamente, mas o curso de Relações Públicas ele é o mais completo como grade curricular comparado às demais áreas. Não porque é melhor ou pior, não é esse a questão. É por uma questão de formação do profissional, né? Obviamente que um curso de jornalismo, um curso de publicidade e de marketing tem um foco específico na formação daquele profissional. E assim como o de Relações Públicas tem este foco específico, que seria essa visão estratégica e de administração que é inerente ao trabalho do profissional de Relações Públicas. Essa sua pergunta me faz lembrar quando eu comecei a minha carreira como estudante, né? E se vocês me permitirem, eu tinha um irmão profissional de marketing bem sucedido no mercado, etc. E que queria que eu fosse um profissional de marketing como ele. E eu, entusiasmado pelo brilho da carreira dele, fui para a universidade para fazer marketing, né? E naquele tempo nós tínhamos 2 anos de básico e a opção pela habilitação a partir do 3º ano. Então, no final do 2º ano, a universidade fez um seminário com os 4 profissionais de mercado, Relações Públicas, Jornalismo, Publicidade e Marketing, contando o que eles faziam. E naquele momento em que eu assisti aquele seminário, eu tomei a decisão de mudar. Eu falei, não vou ser profissional de marketing, vou ser profissional de Relações Públicas, porque o que eu ouvi daquele profissional me interessou, me agradou muito. Eu tive essa alegria, essa felicidade de ter ouvido isso naquele tempo. Mas normalmente o estudante de Relações Públicas, eu vou me fixar na questão Relações Públicas, ele ingressa no curso de Relações Públicas sem ter essa percepção, né, esse discernimento e etc. É comum isso acontecer, né? Normalmente nós fazemos essa pergunta a título de brincadeira, de assim,
Você sabia o que você queria quando você começou o curso de Relações Públicas, mas muito mais para provocar espontaneidade, etc., porque nós sabemos que é uma característica do Relações Públicas começar o curso assim, experimentando e tudo mais, né? Então esses são os primeiros passos do estudante que resolve fazer Relações Públicas. Mas a minha experiência, pelo que eu observo, é que assim, todos os alunos, né, os estudantes de Relações Públicas, ao longo dos 4 anos, 4, 3, 5 anos, eles vão desenvolvendo uma paixão por esta área muito importante. Isso faz com que o profissional, ou o estudante, ele se prepare para esse modelo de atuação como Relações Públicas no mercado de uma maneira diferenciada, né? Diferenciada dele com relação ao mercado, tá certo? E daí ele vai ter que, quando terminar o curso de Relações Públicas, encontrar o segmento, o nicho adequado para o perfil dele no mercado, tá certo? Porque o mercado é muito diversificado, você tem segmentos, até mesmo para atuação de relações públicas, muito diferentes. Então o estudante ele tem que enxergar o mercado para identificar esses segmentos, saber em qual deles ele vai se adaptar melhor, né? Mas assim, as dificuldades de início de carreira, a problemática do início da carreira é idêntica para todas as outras, como nas outras profissões, né? Seja até para as áreas da comunicação ou até para outras áreas de exatas. Iniciar a carreira profissional no mercado é sempre complicado para todo mundo. Tem que ter muita dedicação e tudo mais. Sem demagogia, o mercado precisa mais de relações públicas, como um todo, né? Sem defender a nossa área, tá certo? Mas é a realidade do mercado, porque as empresas descobriram a um determinado nível da comunicação de que elas precisam de ter relacionamento com o mercado, seja com clientes, fornecedores, com comunidades, com o governo, com a própria imprensa. Então a empresa agora descobriu e se conscientizou de que ela tem que dar um atendimento no relacionamento dela com os públicos de uma maneira profissional. Então, o profissional que detém o conhecimento para desenvolver esse relacionamento de forma técnica e profissional é o profissional de relações públicas. De maneira que, por isso que eu costumo dizer que o mercado está comprando relações públicas hoje. E as empresas, por sua vez, descobriram isso e agora estão observando quais são os profissionais de relações públicas para chamá-los para fazer esse trabalho. Mas, obviamente, que o mercado é segmentado, né? Então, nós tivemos um período histórico de relações públicas ou de comunicação no mercado que foi muito focado no relacionamento da empresa com a imprensa, né? Então, houve um tempo em que todos os profissionais eles iam seguir essa carreira, iam começar a carreira, pelo menos, como assessores de imprensa ou na área de assessoria de imprensa. Hoje já não é mais tanto assim. Dos 80% de mercado que existia voltado para a imprensa, hoje ele se distribuiu entre comunicação interna, por exemplo, que é um segmento muito valorizado nas empresas, né? Relacionamento com comunidades, e aí observando aspectos como responsabilidade social e sustentabilidade. São áreas que são características para trabalhar do ponto de vista de relações públicas. Você tem, que faz parte do mundo internacionalizado, a pós-globalização, você tem a área de administração de crises, que é imprescindível, essencial para a organização se posicionar de maneira segura no mercado. E o profissional de RP, ele traz em si, né, com a sua formação, toda essa visão de harmonização de expectativas, de conflitos, que é bastante adequada para a administração de crises no mercado. Então, o profissional de RP se adequa perfeitamente à área de comunicação de crise. Então, existem inúmeros outros segmentos, por exemplo, hoje com o mundo globalizado, você tem relações com investidores, né? São os investidores estrangeiros que querem vir ao Brasil fazer os seus investimentos e querem participar de ponto de vista acionário das empresas. Então, todo esse relacionamento precisa ser observado do ponto de vista de relações públicas,
porque nós sabemos que na área de investimentos você pode ter tanto empreendedores com interesse de se estabelecer aqui ou especuladores. Então o profissional, ele sabe avaliar se determinada situação pode ser favorável ou não à organização sob o ponto de vista da sua segurança, sob o ponto de vista da sua imagem, né, da sua reputação e etc., que é mais uma visão dentro dessa área. Enfim, nós temos inúmeros segmentos do mercado hoje que são receptivos para atividades de relações públicas. Eu diria que basicamente é uma questão cultural apenas, né? Porque independente do tamanho da empresa, da organização ou da instituição, ela necessita de um trabalho profissional de comunicação, seja do relacionamento dela com os públicos e aí do profissional de RP, seja da divulgação, da comunicação jornalística, enfim, ela precisa desses profissionais de comunicação para que ela se projete no mercado. Mas culturalmente nós sabemos que existe ainda regiões ou lugares ou setores que ainda resistem um pouco a essa tendência ao investimento nessa área. Mas isso é apenas uma questão de tempo. Eu não diria que hoje tem essa enorme diferença entre as empresas do interior ou as empresas das capitais, enfim. Não, até porque tem uma outra realidade. Aqui mesmo, nessa região, você tem indústrias internacionais estabelecidas aqui. Indústrias que trouxeram know-how de comunicação e relações públicas dos seus países de origem, né? Costumo dizer que tem algumas empresas que trouxeram em suas bagagens o know-how de relações públicas, o know-how de jornalismo, o know-how de comunicação, de divulgação. E elas não perdem isso quando chegam aqui, embora talvez demore um pouquinho mais para realmente investir. Mas aqui mesmo, em Bauru, nós temos inúmeras indústrias. Isto faz com que ela atraia esses profissionais, e os profissionais estão saindo da universidade daqui, né, e faça uma certa influência para as empresas menores, originárias daqui mesmo e etc. Mas mesmo as empresas menores, elas já estão, em função dessa contextualização, elas já estão percebendo a necessidade de investimento em comunicação, sem dúvida nenhuma, até porque ou elas fazem ou estão fora do jogo, e nenhuma empresa quer ficar fora do jogo. A crise do Papai Noel é bem interessante porque Papai Noel é milenar, né? Ele nunca se imaginou vivendo uma crise, né? Porque tudo acontecia favoravelmente. Mas com a crise mundial que nós tivemos em 2008 para cá, Papai Noel perdeu todos os patrocínios que ele tinha, né? E ele teve então que reduzir mão de obra, ele não alimentava as renas adequadamente, ele não fez manutenção do trenó e etc. Por quê? Tudo para diminuir custos em função da crise atual. E na primeira viagem dele, ele perdeu o controle porque teve uma deficiência e ele caiu em cima de uma casa e destruiu tudo, perdeu todos os presentes, etc. Ele próprio se machucou, né? E ele diz, bom, não tem problema, eu vou voltar, resolver o meu problema e volto aqui. Só que ele não tinha mais condições de fazer isso. Ele não levou em conta a nova realidade que nós estamos vivendo no contexto mundial, né? Ele não levou em conta a mão de obra mais barata que é deficiente, que é de menor qualidade. Ele não levou em conta a manutenção preventiva que precisa fazer mesmo em momentos de crise, não é? Ele não levou em conta a satisfação dos seus funcionários para organizar todo o processo dele, e ele foi deixando que esses elementos fossem se deteriorando, porque ele estava preocupado em faturar lá na frente, em conquistar novos investidores, etc. As crianças choraram, as mães diziam que, coitado do Papai Noel, ele teve um acidente gravíssimo. Os pais diziam, mas nem Papai Noel nós podemos acreditar mais, ele não entrega mais, as coisas não faz mais com qualidade e tal. E aí, Papai Noel se viu diante de uma crise violenta, né? Uma crise de marca, de conceito, né? de imagem, de reputação, né? Quase pôs tudo a perder, né?
as comunidades começaram a se mobilizar para fazer ONGs contra as deficiências do Papai Noel, né? As redes sociais do mundo inteiro falando mal do Papai Noel, dizendo que ele era irresponsável. Ele, infelizmente, não levou em conta os princípios básicos de que, do ponto de vista de prevenção de crise, ele precisa manter o controle das ações que são minimamente necessárias, né? Que é satisfação da sua equipe, né? Que é moral elevada do seu grupo, né? Que é preservação de manutenção das coisas que você desenvolve, né? Porque tudo isso vai impactar, sem dúvida nenhuma, na reputação, na imagem. Imagina Papai Noel sem reputação. É a última coisa que nós queremos ouvir, não é? Então, mas isso é um caso exemplar, que já foi muito discutido no mundo, quer dizer, e se acontecesse essa crise com o Papai Noel, como seria? Né? Acho que não vai acontecer, mas impressionante saber o seguinte, todas as empresas, ou uma grande parte delas, tem essa percepção. No momento de crise, corta investimento, para de fazer manutenção, não se preocupa com a satisfação dos funcionários e vai ter um acidente ali na frente, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Por isso que essa configuração da situação do Papai Noel é bastante interessante para nós, como profissionais de relações públicas, que cuidamos da imagem, da reputação das organizações para as quais nós trabalhamos. Então, fica o alerta aqui, né? Não seja Papai Noel desastrado, né? Seja o Papai Noel tradicional, que é muito mais legal. Considerando aqui que nós estamos numa região de um potencial enorme de trabalho, né? A primeira dica que eu diria é assim, não tenha a ilusão de que se sair daqui para ir fazer carreira numa capital, numa grande metrópole, etc. Claro, se esse for o desejo do profissional, sim, ele tem que seguir a sua vontade, o seu desejo, mas não necessariamente, não que todos tenham que fazer isso, né? Acho que é muito mais importante você usar o seu conhecimento regional, a cultura que você já absorveu, para aplicar as técnicas de comunicação e relações públicas que você aprendeu, né? E porque a região te dá esse potencial. A segunda dica é assim, busquem ter sempre nesse panorama visão estratégica, né? Se desprendam do operacional, quer dizer, às vezes os profissionais, os novos profissionais vão para o mercado e vão ser operacionais de alguma coisa, né? Que é onde se encontra a maior facilidade de trabalho, de emprego, etc. Ok, acho que nós todos temos que começar um trabalho na nossa carreira escolhida, mas não perder essa expectativa de visão estratégica sempre. Então, por exemplo, os cursos de pós-graduação de MBAs que o profissional desejar fazer, que sejam em que área for, mas que sejam que eles tenham visão estratégica de negócios. Então, esse é o segundo ponto mais importante, tá? Você ter visão estratégica de negócios. E aí você aplica o teu conhecimento técnico de acordo com a sua visão estratégica e de acordo com a necessidade regional, local, e você vai ter sucesso, sem dúvida nenhuma, sem precisar sair daqui. No Brasil, a nossa profissão é regulamentada desde 1967 e da área de comunicação, de todas as especialidades, é a única regulamentada por lei federal. E, portanto, pode-se considerar que é a mais bem organizada do ponto de vista de sistema de conselho. Porque, na verdade, as outras áreas não têm conselho, é só representação sindical ou de instituição ou entidade. Esses conselhos, eles têm como atividade principal fiscalizar a atividade da profissão no mercado, né, exigir a disciplina ética, né, e técnica da atividade profissional e fiscalizar o exercício ilegal da profissão, que é outros profissionais formados em outras áreas que, por contingência do mercado, acabam vindo fazer relações públicas dentro das organizações ou agências. De modo que o conselho, então, ele tem um poder fiscalizador e um poder disciplinador, né? O conselho funciona com gestões de 3 anos, né? Eu estou presidente do conselho há 1 ano, que substituiu o anterior por renúncia,
Então minha gestão continua ainda esse ano e o ano que vem nós vamos, onde teremos eleições para eleger a nova diretoria. Mas é muito importante que todos saibam que quando o empresário, né, o executivo, né, o empreendedor, seja quem for, quando for pensar em contratar um profissional de relações públicas, ele procure saber se esse profissional ele tem formação em relações públicas e se ele é registrado no seu respectivo conselho. E o conselho vem desenvolvendo ações importantes, se eu me permita, eu gostaria de registrar uma delas, que é, esse ano nós iniciamos um movimento que nós chamamos de flexibilização da profissão. Está no ar um site, discute a profissão, e que o Conselho Federal apresenta uma proposta de mudança, porque hoje nós temos como característica da nossa área tantos profissionais de outras áreas trabalhando em relações públicas quanto profissionais de relações públicas trabalhando nessa área. E essas pessoas estão trabalhando de forma irregular do ponto de vista da lei. Eu convido a todos, se quiserem conhecer, entrarem no site, é www.conferp.org.br/consulta. Aí vocês terão acesso ao site e ao hot site da consulta para entender esse movimento. Gostaria de deixar uma mensagem seguinte: observe a atividade de relações públicas. Procure conhecer a atividade de relações públicas da maneira oficial, né? Consultando sites, consultando as entidades, as instituições, etc. Porque nós estamos vivendo, a partir de agora, sem sombra de dúvidas, a nova era, que é a era das relações públicas. Então, eu acho que será muito interessante para todos nós, né? E, em particular, queria deixar uma mensagem para os estudantes, profissionais, futuros profissionais de relações públicas. Estudantes, vocês são um grupo que vai fazer uma mudança radical no mundo, porque nós temos a competência, não só os relações públicas, logicamente, mas os jovens de maneira geral, nós somos capacitados para produzir ou para promover essa mudança no mundo, né? Assim como eu tinha sonhos quando eu tinha 18 anos e fiz as mudanças que julguei importantes, vocês estão agora com este poder na mão, especialmente os profissionais, novos profissionais de relações públicas, que têm todos os instrumentos para promover essa mudança radical e importante nesse contexto mundial. Sucesso para todos nós, né? This is for real, this ain't no joke. This is your life, going up in smoke. This ain't no love song, got no time to waste. Cause maybe tomorrow it'll all be too late. You better wake up, it's a beautiful day. Just turn on the music and do what I say. Life is a show and the show must go on. If you wanna be free, you gotta sing along. Life's a bitch and then you die.